Josué capítulo 24. Põe a mão no coração e diga assim: querido Espírito Santo, fala comigo nesta noite, abra o meu entendimento, eu quero aprender mais, eu quero conhecer mais, e o Senhor tem todo o conhecimento, toda a sabedoria. Usa o teu servo, coloca na boca dele as palavras que eu preciso ouvir, para a glória do teu nome. No capítulo 24 de Josué, no versículo de número 14, diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Amém, pessoal? Dá uma paradinha aí. Eu creio que muitas vezes o Espírito Santo vai dirigindo o coração do pastor para uma área onde ele quer trabalhar na vida da igreja. E Deus me ensinava uma palavra sobre a questão de nós cuidarmos da vida espiritual da nossa família. Porque há casas onde todo mundo é convertido, há casas que não. Há casas que só um é convertido, há casas que só a esposa, só o marido, só a esposa com os filhos, ou só o marido com os filhos. Feliz é a casa onde todos servem ao Senhor, mas infelizmente nem todas são assim. E olhando aqui para o Egito, nós vemos o seguinte: quando Jacó chegou no Egito, trazido por José, junto com toda a sua família, aquela família toda servia ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que era em número de 70. Todos eles serviam a um único Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. Só que nós temos, até o dia de hoje, ainda hoje nós fazemos isso. A gente acha que a criança só vai aprender os caminhos de Deus quando ela entender da vida, depois dos 10, 12 anos. E é aí onde nós erramos. A ciência, a própria psicologia ensina que o caráter de um ser humano é formado até os 7, 8, no máximo 10 anos. O que você tiver de ensinar para os teus filhos, teus netos, ensine até os 10 anos. A Bíblia mesma diz: ensina a criança o caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Mas parece que isso não entra na nossa cabeça. Então chegou ali no Egito, os filhos de Israel, as crianças, começaram talvez a fazer amizade com as crianças do Egito. Começaram a imitar as suas culturas, seus jeitos, e foram trazendo aquilo para Israel. E a Bíblia diz que as próximas gerações não conheciam mais o Deus de Israel. Estavam adorando os deuses egípcios. Parece os dias de hoje. Você mora num bairro, você vem do interior, você trouxe um certo costume, mas ali onde você mora, as crianças vivem no outro costume. E hoje em dia a moda é a criança pôr um piercing, a tatuagem, é ou não é? E aí já tem os jogos, já tem... são outras culturas, outras formas. E se nós não vigiarmos sobre os nossos filhos, sabe o que vai acontecer? Vai chegar um dia que nós vamos partir, creio que salvos, porque todos aqui servem a Deus. Mas a pergunta é: será que os nossos filhos servirão a Deus? Porque eu vejo muitas vezes na igreja, me perdoe, eu não estou apontando dedo para ninguém, me perdoe, estou pregando pelo Espírito Santo, não deixa Satanás te enganar não. Mas eu vejo muitos filhos de crentes, filhos de pastores, até filhos de obreiros também, que muitas vezes o pai está ali orando, a mãe está orando, mas a criança parece que não está acontecendo nada. Quando deveria ser ensinado de pequeno, é claro, 2, 3, 4 anos ali. Então, eu tenho essa preocupação comigo, porque eu fico pensando, pessoal, já pensou eu, um pastor, se amanhã eu morrer e os meus filhos não servirem a Deus? Você já pensou? Se eu partir, porque esses homens serviam a Deus, e a descendência deles, seguiu as culturas, que estavam ao redor deles. Não sei se está dando para me entender. Olha o que o Josué fala, versículo de número 14, vamos ler mais uma vez. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora, jogai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio Eufrates e no Egito. Então ele está dizendo: ei,
Parem de servir a esses deuses, parem de andar nesses usos, né, e costumes que vossos pais andaram. Joga tudo isso fora, vamos servir só ao Senhor. Aí Josué diz mais no versículo de número 15: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao... Se você observar, nesse mesmo capítulo já conta, já fala sobre a morte de Josué. Então significa que Josué estava bem velhinho aqui. Olha o que ele diz, se parece mal aos olhos de vocês servir ao Senhor, escolham então que caminho vocês querem seguir. Porém, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Josué era um homem que se preocupava com a vida espiritual da sua família. Ele se preocupava com o futuro espiritual da sua casa. E nós temos nos preocupado? Você tem se preocupado com o dia de amanhã dos teus filhos? Os teus filhos gostam de orar, gostam de ler a Bíblia, gostam de vir à igreja. Eles preferem as coisas da igreja ou as coisas do mundo? Isso aqui eu prego para mim também, pessoal. Porque nós podemos pôr tudo a perder. Tem um homem aqui na Bíblia, o nome dele é Ezequias. 2 Reis agora, capítulo de número 20. Vai lá. Isso, você está em Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis. Eu quero 2 Reis. Segundo livro de Reis. Capítulo de número 20. Procura aí. Eu espero vocês acharem. Isso, em nome de Jesus. Todos acharam? Amém? 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Vamos ler? Diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, coloca em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O Ezequias estava doente, e pelo que nós podemos ver aqui no texto bíblico, a causa da doença era um pecado, e esse pecado era algo que estava dentro da casa dele, e que não estava agradando a Deus, estava entristecendo a Deus. Domingo eu preguei aqui sobre Gideão. Deus falou para Gideão: derruba o poste ídolo que o teu pai construiu, lança por terra. O pai do Gideão tinha construído uma imagem de escultura, e aquilo estava afastando a presença de Deus. E quando a presença de Deus se afasta, nós já sabemos o que acontece. Aqui Deus manda o recado para Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque senão você vai morrer. Mas por que Deus queria que ele colocasse em ordem a casa dele? Porque algo vai acontecer. Nós sabemos que aqui nesse momento ele vira o rosto para a parede, ora, chora, se arrepende, e Deus dá mais 15 anos de vida para ele. Amém, pessoal? Deus dá mais 15 anos de vida. E aí agora ele vai morrer após 15 anos, e o filho dele vai assumir o lugar dele. Vamos ler? Só que agora você vai em 2 Crônicas. Segundo livro de Crônicas. Aí em Reis também fala, mas Crônicas está bem mais explicado, tá? 2 Crônicas, capítulo 33. Procura aí na sua Bíblia. Segundo livro de Crônicas, capítulo 33. Quem achou, diga amém. Todos acharam, amém? No versículo 1 diz assim, tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Quantos anos ele tinha? Quantos?
12. Se esse menino começou a reinar com 12 anos, ouça que a palavra é importante. Você vai ver o que Deus vai falar aqui. Se esse menino começou a reinar com 12 anos, significa que ele não tinha nenhum irmão mais velho. Porque o reino era dado para o primogênito. Amém, pessoal? Agora vamos fazer uma continha básica. Deus deu quantos anos de vida para Ezequias? Quantos? 15. Quando ele morreu, o menino tinha quantos anos? Vocês estão nessa igreja ou estão noutra? Diga 12 anos. Isso. Então 15 menos 12? 3 anos. Sabe o que eu aprendo? Ouça com atenção. Deixa Satanás roubar a bênção, não. Quando Deus mandou o profeta Isaías na casa de Ezequias para dar um mandamento a ele, dizendo: põe a tua casa em ordem, essa criança ainda não tinha nascido. Porque dali Deus deu 15 anos, quando ele morreu o menino tinha 12, Deus deu 15. Então Deus já estava alertando, isso aqui fica um ensinamento, deixa eu abrir um parênteses. Muitas vezes você está aqui no culto e diz: essa palavra não foi para mim. Hoje, pode ser amanhã. Nenhuma palavra de Deus ela vem sem endereço, tá? Então, Deus falou: põe a tua casa em ordem. Por quê? Porque Deus já previa, já sabia que essa criança ia nascer. E ele seria o futuro rei de Israel. E a casa de Ezequias precisava estar em ordem para criar esse menino nos caminhos do Senhor, para que ele pudesse ser um bom rei. Só que de início a Bíblia já diz: e Ezequias não correspondeu ao benefício do Senhor. Vamos ver? Esse menino foi um capeta. Dizem que foi o pior rei de Israel. Vamos lá, versículo 2. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Dá uma paradinha. Ao invés do menino seguir o caminho do pai, o pai foi um bom rei, tá? Depois você lê a história de Ezequias, ele limpou a casa do Senhor das imagens de escultura, das idolatrias, ele foi um bom rei. Só que ele não passou isso para o filho dele. Ao invés do filho imitar as obras do pai, o filho imitou as obras dos povos vizinhos, dos quais Deus expulsou da terra, e diz para que os filhos de Israel não se misturassem com eles. O que tem de crente por aí, que os filhos estão andando nas práticas do mundo. Não, mãe, mas é porque tem uma igreja ali que aceita tatuagem, aceita piercing. A igreja pode aceitar, Jesus não aceita. Quem está entendendo? Não, mas tem uma igreja ali assim, assim. E aí vai esfriando, vai mornando, vai mornando. Esse menino foi um demônio. O que esse pai fez para deixar esse menino se perder de tal forma? Vamos ver como esse menino foi perverso? Versículo de número 3. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado. Os demônios que o pai dele expulsou, ele trouxe de volta. As imagens que o pai dele tinha quebrado, cortado, tirado da casa de Deus, o menino trouxe todas de volta. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares a Baalins, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu. O que a Bíblia diz no segundo mandamento da lei de Deus? Não farás para ti imagem semelhante a nada que há no céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, não se prostrarás ante elas, nem as servirás. O menino quebra os mandamentos de Deus. A impressão que dá é que esse menino é revoltado com Deus. Sabe, já viu aquele caso que o pai só é crente na igreja, a mãe só é crente na igreja? Na igreja é uma coisa, em casa é outra. Eu acho que esse menino tinha uma revolta com as coisas de Deus. Não pode, o menino é o demônio, rapaz. Vamos ler mais um pouquinho aqui para a gente entender? Versículo 4. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. E edificou altares a
todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Esse exército dos céus, ele pegou o Deus Sol, o Deus Lua, anjo não sei o quê, PPP, e encheu a casa de Deus dessas imagens. Que terrível, né? Versículo 6. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo. Dá uma paradinha. Tem uma tradução que diz que ele sacrificou um de seus filhos no fogo. Olha que coisa terrível. Ele matou um filho e ofereceu em sacrifício a um demônio. Matou o próprio filho. Terrível, irmãos. 6. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Rinom, e usou de adivinhações, e de agouros, e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar. O que foi que Deus disse para Ezequias? Põe a tua casa em ordem. Ele estava criando um capetinha e não sabia. Agora eu acho que esse pai está cego. Como é que pode? Lá em Fortaleza eu atendi uma senhora uma vez, na sede, e ela disse assim: ô pastor, ora pelo meu filho, pastor. Ele está envolvido com drogas, está até roubando, já foi até preso. Quantos anos ele tem? 18 anos. Pastor, esse menino foi criado na igreja. Desde que ele era de braço, eu trago ele para a igreja. Eu fiquei, irmã, agora a senhora me deixou encucado. Como que uma criança criada na igreja se perde de tal maneira? Como que um menino criado na igreja, vindo para a igreja com a mãe, se torna um bandido? Me explica. Como é que isso pode acontecer? A única explicação que eu tenho é que tem pais que só são de Deus na igreja. Lá fora deixa os filhos fazerem o que querem. Deixa os filhos fazerem o que querem. Ah, pastor, mas meus filhos não me obedecem. É porque você é frouxo. Porque se tivesse pegada mesmo, duvido. A Bíblia diz que Deus falou para Ezequias, mandou o recado: põe em ordem a tua casa. Deus sabia que 3 anos depois ia nascer esse menino, ele seria o futuro rei de Israel, e esse menino não foi uma peste, não foi só para a casa dele não, foi uma peste para todo Israel. Você pode estar criando um filho e criando um problema para as futuras gerações. O que tem de crentes que o filho anda roubando aí no bairro, aí fazendo mal, traficando, aliciando, em vez de criar o filho para ser uma bênção de Deus, cria para ser uma peste, uma praga. Me perdoe se eu sou pesado, mas essa palavra vem do coração de Deus. Olha aqui mais, olha o que esse menino fez. Versículo 7. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito, ele fez o próprio Deus dele, criou o próprio ídolo, e ele colocou na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o meu pé de Israel, da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme toda a lei e estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram. O menino levou Israel a se tornar pior do que as nações que Deus tinha expulsado. Que coisa triste. Tudo porque um pai que conhecia a Deus, que tinha intimidade com Deus e a palavra de Deus, não ligou para a vida espiritual dos filhos. O Josué disse: se parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses do Egito, se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Ei, a vida espiritual da minha família, minha esposa e meus filhos, quem vai dar conta a Deus sou eu.
está debaixo da minha responsabilidade. Não sei se está dando para entender. Ah, pastor, mas o que eu posso fazer? Quando eu cheguei na igreja, quando eu me converti, eles já viviam assim. Então agora você vai ter que usar esses 2 joelhos que você tem, e usar essa boca, e jejuar, e orar, e se consagrar, até Deus mudar a situação. Do que adianta, amados, nós irmos para o céu, e a nossa família ficar aqui infernizando a vida dos outros, e ainda ir para o inferno? Esse menino foi uma peste, e Deus já tinha avisado. Por isso que eu digo, toda vez que você ouvir uma pregação, não descarta não, um dia pode servir. Põe a tua casa em ordem. Talvez Deus sabia que a casa de Ezequias, o Ezequias era uma coisa aqui, ó, por trás era outra coisa, e Deus sabia que se ele não consertasse aquilo ali, os filhos dele não seriam uma bênção. Ei, estou pregando para mim também. Nenhuma família é perfeita, nós temos que ter cuidado. Nós vivemos hoje num país capitalista, onde o que importa é comer bem, vestir uma boa roupa. O povo fica assim, qual é a marca da tua roupa? Como se isso aí contasse alguma coisa. Na hora que o demônio chega para atacar, não tem marca de roupa que defenda. É ou não é? Eu fico observando na igreja, me perdoe, é maravilhoso, mas eu vejo um entusiasmo. Pastor, a minha filha passou no concurso. Pastor, o meu filho montou a própria empresa. Pastor, a minha filha agora é uma psicóloga. Maravilha. Mas deveria ter mais alegria em dizer, pastor, meu filho aceitou a Jesus. Minha filha aceitou a Jesus. Quem está entendendo? Pastor, um dia que o carro que o meu marido comprou, maravilhoso, não é errado, não é pecado, mas devia vir contar com alegria. Pastor, meu marido aceitou a Jesus. Carro vai ficar, casa vai ficar, dinheiro vai ficar, tudo isso é maravilhoso, mas tudo isso vai ficar. Tudo isso vai ficar. E se nós partirmos e a nossa família aqui, ó, se desviar, nós não teremos feito nada. De nada adianta eu estar no altar se eu partir e os meus filhos não servirem a Deus. Vai valer de nada. E está cheio de homens de Deus na Bíblia que não souberam ganhar sua família para Jesus. Nós temos o Eli. Quem lembra do Eli? O Eli já velho, sentado, os filhos dele iam com um garfo de 3 dentes, que já é o garfo do capeta mesmo, enfiava nas ofertas do povo, no sacrifício do povo, e tiravam para ir fazer os seus churrascos. E o Eli sabia de tudo, não fazia nada. Nós temos o Samuel, que foi um grande homem de Deus, mas a Bíblia diz que os filhos dele não andaram nos caminhos do pai. Foram avarentos, receberam subornos, filhos de Samuel não serviram. A Bíblia conta a história de Davi também. Davi ganhou todo Israel e perdeu a sua casa. Se você ler um pouquinho a Bíblia, você vai ver a bagunça que foi a família de Davi. Um filho tentou matar, o outro estuprou a irmã, o outro queria matar o outro irmão. No final teve o Salomão, que começou bem, construiu o templo para Deus, aí arrumou 700 esposas. É doido da cabeça, né? Só uma já dá trabalho, não é, irmão Antônio? Só uma mulher já é problema demais. O cara arrumou 700 mulheres e mais 300 concubinas. Concubina é tipo uma serva de cada esposa dele ali. E a Bíblia diz que nos últimos dias, aquelas mulheres conseguiram contaminar o coração de Salomão, de tal forma que ele adorou aos deuses estranhos. Sabe lá se foi salvo? Eu creio que não. Para Deus não conta o que eu fiz ontem, conta o que eu faço hoje. Aí, em contrapartida, nós temos Noé. Não conseguiu ganhar ninguém, evangelizou 120 anos, não salvou uma só pessoa, mas toda a sua casa entrou com ele na arca. Não sei se vocês estão conseguindo entender. O Davi ganhou todo Israel, perdeu a família. Nunca deu muita atenção para os filhos podiam fazer o que queria, os filhos podiam fazer, andar por onde quisessem, ter o que quisessem. O Davi era liberal com os filhos, perdeu a família. O Noé não ganhou ninguém lá fora, mas toda a família dele entrou na arca. Os 3 filhos, ainda entrou as noras e a esposa. E nós, será que estamos ganhando a nossa família? Eu estou no meio, nós, estou usando, nós. Será que nós estamos ganhando a nossa família?
A nossa preocupação é só dinheiro, 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 dinheiro. Que, repito, não é mal. O dinheiro é uma ferramenta útil. Mas você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você morrer e não salvar a sua casa, não valeu de nada. Foi uma frustração. Pega seu filho, pega sua filha, lê a Bíblia com ele, sabe? Vai falar das coisas bíblicas para eles. Porque os nossos filhos podem ser usados por Deus para ganhar o mundo, ou podem ser usados pelo diabo para destruir o mundo. E podem não ser nada. Não é fácil, não. Se o Ezequias tivesse ouvido o mandamento de Deus, teria ensinado esse menino. Teria ensinado esse menino nos caminhos do Senhor, para que quando ele morresse, já que Deus havia dito que era só 15 anos, o menino continuasse servindo a Deus e fosse uma bênção. A impressão que eu tenho é que o Ezequias é como alguns crentes que a gente vê. Eu estou servindo a Deus, eu estou buscando, o restante que se dane. Se quiser vir para a igreja comigo, vem. Se não quiser, que se dane. Não, não é assim não. É arriscado perder até a salvação. Porque o maior princípio, o maior objetivo pelo qual Deus nos colocou nessa terra é para ganhar almas. Isso aqui é uma passagem, rapaz. O maior objetivo da nossa vida aqui é livrar as pessoas, os nossos semelhantes, do fogo do inferno. A impressão que se dá é que o Ezequias dizia, eu estou orando, chamo para orar, não quer? Chamo para ler a Bíblia, não quer? Chamo para ir na igreja, não quer? Que se dane, eu vou buscar a Deus. Não, não pode ser assim não. Tem hora que dá vontade de fazer isso, mas não podemos fazer. Nós temos que gastar até o último dia de vida aqui nessa terra, orando, buscando, intercedendo por eles. Pastor, mas não quer nada com nada. Se não se salvarem, pelo menos sua consciência não vai doer por não ter feito a coisa certa. O duro é se você abrir mão. Quem está entendendo a palavra? O Josué disse, eu não sei vocês, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor.